Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nessa edição que está sendo gravada nesse domingo, dia 7 de março, tá? Infelizmente com certo atraso, porque foi uma semana que eu tive ocupado com o meu trabalho dentro da Universidade Federal do Tocantins, o UFT, que era a semana que eu teria que preparar e aplicar as provas do meio do semestre, que está sendo todas dadas, tanto as provas quanto as aulas, no formato de ensino remoto, que é uma modalidade, como já falei em programas anteriores, que não trabalha mais do que seria na forma presencial. Bom, certo? Mas frente a essas dificuldades que tive tendo também ao longo dessa semana, eu pude analisar com mais calma também, a rotina, como foi o lançamento dos 2 episódios anteriores desse programa. Agora estamos no 3º episódio dessa temporada, e eu resolvi fazer uma mudança também, porque inicialmente as edições desse programa estavam planejadas para ser lançadas no meio da semana, meio quarta-feira à noite, mas após analisar com calma agora como está a minha rotina de trabalho na FT, com os tempos que eu tenho disponível para fazer a preparação desses programas, então vou estar alterando essa data de lançamento para ser ao longo do final de semana, entre sábado e domingo. Bom, então a partir da próxima semana, a partir das próximas edições, então esse programa ele vai ser lançado, ou vai ter planejamento para ser lançado entre sábado e domingo, e sempre lembrando, é claro, que sempre pode ter algum atraso por questões que é um projeto de iniciativa pessoal da minha parte, dentro da minha militância política dentro do Partido dos Trabalhadores. Bom, e após passar esse informe, então vou passar aquela mensagem de sempre, sempre lembrando que caso vocês gostem desse vídeo, então lembre-se de curtir e compartilhar ele, para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação deste canal. E ao longo das últimas semanas, então o país inteiro teve acesso finalmente às conversas da Operação Lava Jato que foram interceptadas por um hacker, certo? E conversas divulgadas que revelaram de vez as entranhas sujas dessa operação, onde os agentes da operação, desde o juiz Sérgio Moro até o procurador Deltan Dallagnol e seus comparsas dentro da força-tarefa da Lava Jato, cometeram várias irregularidades de forma intencional, e sem nenhum interesse em fazer uma investigação de verdade, onde eles procuraram, na verdade, atingir o objetivo de tirar o primeiro colocado das pesquisas eleitorais para a presidência de 2018, e ganhar a recompensa de quem ganhou no lugar. Foi o presidente fake news Jair Bolsonaro, que recompensou a Operação Lava Jato colocando o juiz Sérgio Moro como super-ministro da Justiça. Bom, certo? E são mensagens que tiraram de vez aquele manto de moralidade que toda a grande mídia fizeram todo esforço para colocar sobre esses agentes corruptos. Mas esse é um tema que eu vou abordar com mais detalhes em uma edição mais à frente deste programa. No caso da nossa edição de hoje, a gente quis se concentrar, na verdade, numa outra consequência da Operação Lava Jato, que é a Operação Ouvidos Moucos, que foi comandado por uma outra agente da Operação Lava Jato, que é a delegada Érica Marena, certo? Que também teve um episódio muito sujo relacionado a ela, revelado por essas gravações que foram divulgadas da Operação Lava Jato. Bom, certo? Então, por essa razão que nessa edição de hoje eu vou fazer uma revisão desse episódio da Operação Ouvidos Moucos, que foi uma operação que fez uma operação de busca e apreensão completamente abusiva contra a Universidade Federal de Santa Catarina, certo? E jogou na lama também a imagem do reitor da época da universidade, o reitor Luiz Carlos Canceria de Olivo. E do que se tratou essa Operação Ouvidos Moucos? Basicamente foi uma operação que foi iniciada pela Polícia Federal em 2017, como falei já, sob o comando da delegada Érica Marena, certo? Procurando apurar
bom? Investigar, entre aspas, né? Vai saber o motivo mais para frente, né? O desvio, que eles falavam que era de 80 milhões no programa de ensino à distância da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Bom, mas essa era só a capa, né? Porque o que tem por dentro dela, tá, são os mesmos procedimentos da Operação Lava Jato, né? Em vez de fazer uma investigação de verdade, apurar se uma pessoa é de fato ou culpada ou inocente, na verdade se concentra apenas em fazer aquilo que eu chamo de marketing de aparência de culpa, né? Ou seja, em vez de investigar de verdade, tá bom? Os agentes, né, tá bom? Seja na Polícia Federal, seja no Judiciário, tá? Se preocupam apenas em manchar a imagem do alvo que eles querem atingir, né? Tá certo? Sem fazer uma investigação de verdade, tá? Eles tentam forçar a coordenação apenas por essa humilhação pública dos alvos, tá? Frente às câmeras de TV, tá? Então, para falar com mais detalhes sobre essas etapas dessa propaganda de aparência de culpa, né, que foi adotada na Operação Lava Jato e começou a ser repetida nessa Operação Via dos Morros, tá? Ela passa por uma primeira etapa, que é escolher os alvos convenientes, né? Porque esses agentes, né, eles querem, na verdade, né, ganhar um tempo de fama na TV, né, um tempo de fama nas páginas de jornal, né, nessas operações, né? Bom, então eles vão procurar alvos que interessam aos donos da grande mídia, né, aos donos dos grandes jornais, aos donos dos grandes canais de TV, né? E no caso da Operação Via dos Morros, né, é bem óbvio que, pelo comportamento que a grande mídia teve nos últimos anos, né, um dos principais interesses dos donos dessas grandes redes, né, é pela privatização das universidades públicas. Bom, certo? Então, é pegar as universidades federais, universidades estaduais e privatizar elas pelo interesse dos ricaços, né, que exploram a área da educação, né? Tá certo? Isso sempre foi um dos grandes interesses dos donos da grande mídia, tá? Então, para ganhar esse tempo de TV, para ganhar fama, tá? Então esses agentes escolhem alvos que interessam a esses donos, tá? Que no caso da Operação Via dos Morros, tá, é a Universidade Federal de Santa Catarina, tá, e o seu reitor, Luiz Carlos Cancellier, tá? Tá certo? Fica meio com combinado, né? Vou manchar a imagem dessa instituição, né? Vocês querem privatizar, vocês gostariam de ver privatizada. Aí vocês me dão um tempo de TV, né? Certo? Então esse que é o combinado, né? Os agentes procuram alvos que eles sabem que vai ganhar bastante atenção dos grandes canais de TV, dos grandes jornais, tá? Pelos interesses escusos de seus donos, né? Bom, então essa aqui é a primeira etapa, a escolha dos alvos, né? Bom, escolha dos alvos, né? E depois, né, para começar a fazer ações sobre essas pessoas e sobre essas instituições que são os alvos, tá? Aí eles partem, em vez de fazer uma investigação de verdade, simplesmente vão lá e escolhem, né, testemunhas, né, tá bom? Ou para fazer delações, ou para fazer testemunhos, né, que põem em dúvida o caráter dos alvos, né? Bom, certo? Então tem lá várias testemunhas que eles podem ouvir, mas vou escolher aquelas que interessam a eles para manchar a imagem do alvo, independente de ser verdade ou não, tá? Tanto que uma das testemunhas que foram escolhidas a dedo pela Operação Via dos Morros, tá, é da pessoa que era corregedor da Universidade Federal de Santa Catarina na época, tá, que é o Roberto Rickel de Prado, né? Certo? Que deu um testemunho lá falando que, né, dentro dessa investigação sobre desvio de dinheiro de ensino à distância da Federal de Santa Catarina, né, ele argumentou que o reitor Luiz Carlos Cancellier teria cometido obstrução à investigação, né, da operação. Bom, e o que ele interpretou como obstrução a essa investigação, né, foi o simples fato do reitor Luiz Carlos Cancellier perguntar, né, como que está indo, né, essa investigação, né? Coisa bem beabá, né? Se você é reitor de uma universidade e descobre que está tendo uma investigação sobre alguma coisa que acontece na universidade, claro que ele vai querer saber do assunto, né? Mas pelo simples fato do Cancellier ter de perguntar para esse corregedor sobre essa apuração, sobre o suposto desvio de dinheiro, né? Então Roberto Rickel de Prado falou lá que
jogou acusação, né, dentro da operação, falando que ele cometeu obstrução à investigação, pelo simples fato de perguntar. Né? Bom, certo? E uma coisa muito curiosa descobriu sobre esse corregedor, né, posteriormente à operação, né, é o fato de que ele já era condenado pela justiça, né, por calúnia e difamação, né, onde ele fez, né, forjou uma operação, né, forjou uma denúncia, né, de ameaça com porte de arma, né, em cima disso ele fez lá uma operação midiática, né, em cima dos seus alvos, né, e depois disso ele apresentou uma queixa-crime contra a vítima, né, por obstrução à ação policial. Né. Essa última parece bem parecido com a acusação que ele fez contra o Cancelier. Né. Então, esse corregedor, Rico do Prado, ele já tinha condenações por ações dessa natureza. Né. Coisa que mostra, por exemplo, então, que a falha foi da Controladoria Geral da União, que não se preocupou em verificar o histórico dessa pessoa antes de colocar numa posição de corregedor de uma universidade federal. E também da Operação Vivos Morros, que só se preocupou em obter o testemunho conveniente, né? E nem se preocupou em ver o histórico da testemunha, para ver se a testemunha é válida ou não. Né? Bom, tá certo? E uma vez que foi montada então toda essa narrativa, né, então a gente passa para o jogo combinado, né, porque para isso funcionar, né, você tem que ter a cooptação de todos os agentes, né, de todas as etapas de investigação. Então tem desde a delegada Érica Marena, né, passando pelo procurador, né, André Stefan Bertual, né, tá certo? E também passa pela juíza responsável pela operação, que é a juíza Janaína Cassol. Bom, tá certo? Então fica um jogo combinado entre eles, de que, né, que só basta esses testemunhos, né, para falar que é culpado. Né? E a partir disso, então, você tem da Polícia Federal com a delegada Érica Marena não investigar mais, né, do procurador André Stefan Bertual de não fiscalizar a polícia, que era para ser o papel do Ministério Público, né, para ver se está fazendo mesmo investigação de verdade ou não. Não fiscaliza, né? Faz de conta que está fiscalizando. Né? E da juíza Janaína Cassol, que era para ser a juíza imparcial, para olhar todos os papéis que vão vir desses agentes e julgar se estão fazendo tudo de forma correta ou não. Não. Aí ela faz o papel de não repreender, né? Só toca o barco para frente. Né? Então, desse jogo combinado, né, de agentes corruptos na Polícia Federal, na Procuradoria e dentro do Judiciário, né, que se vai para a etapa seguinte desse procedimento de marketing de aparência de culpa, que é fazer a humilhação pública de seus alvos. Né? Porque com tudo combinado, né, tá bom? Então é só lá vinha a delegada Érica Marena pedir lá busca e apreensão na Universidade Federal de Santa Catarina, sem ter tido uma investigação séria, né, com o procurador dando aval a esse pedido, né, e a juíza Janaína Cassol dando a ordem, né, para seguir em frente. Né? Então é dessa forma que você começa a ter agora, né, a partir da ordem da delegada Érica Marena, a mobilização de mais de 100 policiais, né, de todo o país para invadir a Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Que não importa se faz sentido, não importa se faz sentido tático, não importa que não teve investigação, né? Importa a exposição midiática nas câmeras. Né? Porque se você olha de um ponto de vista, né, estratégico, não faz sentido algum, né, mobilizar centenas de policiais, porque não está invadindo uma base terrorista, não está invadindo um recanto do tráfico de drogas, né, com pessoas armadas, com metralhadoras. Né? Bom, eles estavam invadindo uma universidade com professores e estudantes armados com papel, caneta e lápis. Né? Bom, certo? Era essa, para essa situação que estavam mobilizando centenas de policiais. Né? Bom, certo? Então não era por questão de logística nem de estratégia, era por questão de exibicionismo. E com isso que se desperdiçou então uma pancada de dinheiro público, né, de forma desnecessária, para fazer exibicionismo. Porque o que importava
como eles não fizeram nenhuma investigação, eles não tinham prova para mostrar, eles não tinham o resultado de um trabalho sério para mostrar para a população. Então era o exibicionismo. Tá? Então aquelas fotos que vocês viam de policiais entrando na Universidade Federal de Santa Catarina, né, exibindo lá os uniformes, os coletes, estavam armados, tudo mais, né? O objetivo não era as apreensões de documentos dentro da universidade. O objetivo era para eles fazerem pose para as câmeras de TV. Né? Bom, algo que era seguido também, né, pelas entrevistas coletivas, que era marcado junto com a grande mídia. Né? Que eles vão lá na frente das câmeras, soltam frases de efeito, que estão fazendo pelo bem do país, que estão combatendo a corrupção. Né? Mas não aparece aquilo que importa em uma investigação. Né? Lá não aparece nenhum repórter perguntando: cadê as provas? Não vai apresentar porque não foi perguntado. Né? Cadê o caminho do dinheiro? Né? Para falar que desvio de dinheiro, né? Falar que o dinheiro foi desviado para uma conta de fora da universidade. Tem alguma prova disso? Não. É porque não teve investigação. Mas, como é coletiva combinada, então ninguém repórter pergunta, nenhum dos agentes responde. Então era só, de novo, exibicionismo. Era para vir lá os agentes, soltar lá na frente das câmeras, soltar frase de efeito. Né? Anunciando que era uma operação para investigar desvio de 80 milhões de reais do ensino à distância na Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, tá certo? Então essas são a logística que funciona dentro desse judiciário plim-plim, né? Onde esses agentes corruptos, né, fazem então um jogo combinado também com a grande mídia, tá certo? Para aparecer mais na TV. Essa aqui é a carta de troca. A carta de troca, então, para esse tipo de mobilização, não é mais dinheiro, né, molhando na mão deles, é a fama. Né? Tá certo? Então, esses agentes é como se eles fossem aqueles torcedores dos estádios de TV que levantavam aquela placa do Gavão filma eu, né? Globo filma a gente aqui. Né? Tá bom? É exatamente o mesmo estilo. Tá? Então, eles fazem toda essa operação como um chamado, né, para ser filmado, para ganhar fama. Tá? Mesmo que para isso eles estejam manchando a reputação de pessoas inocentes. Bom, que não é o caso que acontece com o caso do torcedor, mas é o caso quando se tem esse mesmo comportamento em delegados e delegados da Polícia Federal, procuradores e juízes e juízas dentro do sistema judiciário brasileiro. Certo? E assim que funciona esse funcionamento desse judiciário plim-plim, né, que passaria para a terceira etapa, que já foi feita na Lava Jato, né, na Operação Lava Jato, que seria o julgamento parcial, porque já como tem um jogo combinado da delegada com o procurador, com a juíza, né, então era um julgamento de cartas marcadas. Né? Então, se fosse seguir o mesmo roteiro, ia seguir o mesmo roteiro que foi o julgamento da Lava Jato, né, lá com o juiz Sérgio Moro, combinado com os procuradores, né, para fazer a condenação do réu, né, que foi escolhido a dedo, que foi o Lula, né, no caso da Operação Lava Jato, e no caso da Operação Vidos Moucos era o reitor Luiz Carlos Cancellier e a Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Tanto que, né, essas buscas e apreensões foram feitas de forma abusiva, né, onde tanto o reitor Cancellier quanto professores da Universidade Federal de Santa Catarina foram presos, né, sem prova de culpa, né, e como já sabemos agora, sem investigação séria, né, foram jogados na prisão, foram obrigados a passar por revista íntima, né, certo? Foram humilhados, né, de forma pública na frente das câmeras de TV, né, tá certo? Bom, e só foram soltos graças a um deslize que teve nesse roteiro, onde uma juíza substituta, né, teve que substituir a juíza Janaína Cassol no momento que ela saiu, né, por tempo de licença, né, ela viu que a prisão era abusiva e, obviamente, mandou soltar os presos, né, tá certo? Então aí teve um pequeno desvio do roteiro da operação, né, essa operação de marketing de aparência de culpa, né? Mas logo em seguida a juíza Janaína Cassol volta a sua perseguição contra a Cancellier, no momento que ela decreta que o reitor é proibido de entrar, isso aqui é mesmo de entrar na Universidade Federal de Santa Catarina, tá? E até mesmo de conversar com membros da comunidade da Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? Bom, então são todos fatores que indicam que o passo seguinte dessa operação Vidos Moucos seria fazer o julgamento parcial, né?
e se o roteiro seguisse da mesma forma, então nós teríamos tendo o reitor Cancelier sendo condenado da mesma forma que Lula foi condenado à Operação Lava Jato, sem prova, tá? Sem investigação séria. Tá? Bom, mas o que desviou o roteiro da Operação Vidas Moucos, da Operação pai dele, né, da Operação Lava Jato, né, foi do fato de que Cancelier acabou cometendo suicídio, né? Bom, tá certo? Onde ele, né, está totalmente desiludido, né, com um sistema judiciário que estava pronto para condenar ele, mesmo ele sendo inocente, tá? Então ele acaba cometendo suicídio, tá bom? Tá certo? É uma carta histórica, né, falando que a morte dele foi decretada no momento que ele foi banido de entrar na universidade. Tá? Bom, e apenas na morte, né, que ele foi capaz de voltar para dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, mas infelizmente de dentro de um caixão. Tá? Bom, tá certo? Então foi uma tragédia que aconteceu por causa desses abusos que foram repetidos, né, contra pessoas inocentes na Universidade Federal de Santa Catarina, tá? E uma morte que repercutiu muito mal para a operação. Tá? Então aí que teve o desvio do roteiro, tá? Que a pessoa que eles queriam condenar no final de forma corrupta, de forma ilegal, né, acabou cometendo suicídio por culpa deles. Né? Bom, tá certo? E aí que o roteiro mudou. Tá? Então foi assim que meses seguintes, né, aí eles foram obrigados a fazer agora uma apuração de verdade para ver se tinha alguma culpa mesmo de Cancelier ou dos professores da Universidade Federal de Santa Catarina. Né? E o que apareceu meses depois, né, no relatório, né, da operação, no encerramento dessa operação, né, é que não foi, a polícia foi obrigada a apresentar um relatório que não tinha nenhum indício dos crimes que eles apontavam contra a Universidade Federal de Santa Catarina e contra o reitor Cancelier. Tá? Eles foram obrigados a encerrar tudo. Né? Tá bom? Certo? Meio assim, meio fazendo uma meia-culpa, meio desavergonhado. Né? Tá bom? Puxa, foi mal, a gente matou o seu reitor, ele era inocente, mas vamos parar aqui com a operação. Né? E é dessa inércia depois que tem do judiciário, né, que eles não fazem nenhuma autocrítica, como todos ficam pedindo autocrítica do PT, mas o judiciário não tem autocrítica de si mesmo. Né? Tá bom? Então, até hoje, nenhum dos agentes envolvidos nessa ilegalidade foi punido. Né? Nem a delegada Érica Marena, nem o procurador André Stefan Bertual, nem mesmo a juíza Janaína Cassol. Nenhum deles foram punidos por terem causado a morte de uma pessoa inocente. Na verdade, foi o contrário. A delegada Érica Marena, depois disso, ela foi promovida a superintendente da Polícia Federal. Olha como funcionam as coisas nesses tempos de Lava Jato. Então, se causar a morte de uma pessoa inocente faz a pessoa ser recompensada. Bom, foi recompensada até mais para frente, porque como toda a pressa Lava Jato ajudou, o presidente Jair Bolsonaro a ser eleito como presidente, né? Aí também ele colocou lá o Sérgio Moro como superministro da Justiça, aí Érica Marena foi lá chamada para ser também, né? Acabou virando uma das assessoras de Sérgio Moro. De novo, como as coisas nesse Brasil de hoje, o crime compensa, né? Principalmente se você estão dentro de são agentes togados ou de uniforme que tem apoio da grande mídia. Né? Aí você tem certeza de impunidade à vontade. Né? Bom, tá certo? Então é dessa forma que nós temos até hoje, né, a não punição de nenhum desses agentes corruptos desse judiciário plim-plim. Mas então vem aquela pergunta, né? Então por que depois de mais de 2 anos de impunidade, né, esse assunto da Operação Vidas Moucos está voltando à tona nas últimas semanas, né? Somente na semana passada. Né? Isso acontece porque dentre essas conversas, né, que foram divulgadas da Operação Lava Jato, além dos vários crimes cometidos pelos agentes da moralidade da Operação Lava Jato, também tinha a revelação, né, de mais um crime da delegada Érica Marena, né, onde ela forjou um depoimento que não existiu dentro da operação. Né? No caso ali era o depoimento do lobista Fernando Moro, que
foi um dos deletores que foram usados contra José Dirceu, do Partido dos Trabalhadores. Né? Bom, tá certo? Depoimento que ela nunca esteve presente nesse depoimento, mas mesmo assim foi lá e assinou para fazer de conta que o depoimento existiu. Né? Bom, pois naquele formato que ficasse mais conveniente a Operação Lava Jato. Né? Bom, tá certo? E foi um crime que foi revelado também não só do lado da Érica Marena, mas também do Deltan Dallagnol, tá? Porque as conversas, né, revelaram também que ao descobrir esse crime da Érica Marena, aí, Deltan Dallagnol fez a seguinte declaração, né, que temos que proteger a Érica. Né? Então foi nesse momento que você tem então, a revelação também de que os agentes da Operação Lava Jato procuram, em vez de fazer a denúncia da delegada, eles tentaram acobertar o crime. Né? Certo? Bom, e foi então um episódio que enterrou de vez aquela imagem de heroína pura, né, da Érica Marena dentro da Operação Lava Jato. Aquela imagem pura que deu a ela, né, aqueles filmes de exaltação, né, que tinha lá uma atriz global fazendo o papel da delegada Érica Marena. Então isso foi para o espaço agora. Né? Bom, tá certo, que dá um pingo de esperança de que talvez a operação que talvez finalmente sejam punidos os agentes corruptos da Operação Ouvidos Loucos. Né? Mas também revela também outro personagem que é culpado então pelo episódio, né, da morte de Luiz Carlos Cancellier, né? Que é a participação de Deltan Dallagnol. Porque vamos montar isso numa cronologia, né, de tempo, né? Porque essas conversas, né, dessa revelação, né, do depoimento forjado de Érica Marena foi em janeiro de 2016, né, que aconteceram essas conversas. Né? Então, em janeiro de 2016, né, Deltan Dallagnol descobriu o crime de Érica Marena ao forjar o depoimento. Né? Só que, em vez de fazer a denúncia da delegada, ele acobertou o crime. Né? Tanto por estar envolvido no meio, quanto também porque a preocupação maior dele era proteger a imagem da Lava Jato. Né? Mesmo considerando que a obrigação dos procuradores da República, que sempre falam que é fiscais das leis, tá? Então tem suas obrigações fazer a fiscalização externa da ação dos policiais, né? Principalmente no caso da Polícia Federal, no caso dos procuradores da República. Né? Deltan Dallagnol oculta o crime e deixa a Érica Marena sair impune deste crime. Né? Com isso, ela conseguiu moral para sair numa boa da operação. Em 2017, setembro de 2017, né? ela deflagra a Operação Ouvidos Loucos, manchando a imagem de pessoas inocentes, manchando a imagem da instituição séria da Universidade Federal de Santa Catarina e causando a morte de Luiz Carlos Cancellier, que agora se já sabe era inocente. Né? Então, se Deltan Dallagnol tivesse cumprido sua obrigação do seu cargo em 2016, com certeza você não teria a Érica Marena com moral, né, para deflagrar a Operação Ouvidos Loucos, que acabou causando a morte de uma pessoa inocente. Então, é por esta razão que, encerrando a nossa apresentação de hoje, nós podemos incluir então mais um culpado pela morte do reitor Cancellier. Então, além da delegada Érica Marena, além do procurador, né, André Stefan Bertual, além da juíza Janaína Cassol, vocês podem colocar dentro desse rol o Deltan Dallagnol e seus comparsas da força-tarefa da Lava Jato. Porque se eles tivessem cumprido com suas obrigações como procuradores, é provável que não estivéssemos tendo a tragédia que foi a morte de Luiz Carlos Cancellier. Então, dessa forma, nós encerramos nosso vídeo de hoje. Né? Bom, certo? Então, só relembrando que a partir das próximas edições, né, então esse programa vai estar sendo lançado, né, ao longo dos finais de semana, entre sábado e domingo. Tá? Bom, certo? Sempre dando aquele lembretezinho também, por ser uma iniciativa pessoal minha, ela sempre está passiva a sofrer atrasos, dependendo dos problemas que aparecerem na minha vida pessoal e profissional. Né? Bom, tá certo? Então, por isso concluímos nossa apresentação, tá? E sempre lembrando que caso você esteja interessado, tá? Vocês podem clicar, né, no botão redondo que está aparecendo lá no vídeo neste momento, né?
para fazer a inscrição no canal, tá? E ser informado em qualquer novidade aqui do nosso espaço. Então, até mais a todos vocês, nos veremos de novo na semana que vem.